Paz do Senhor, uma boa noite, pastor Fabiano na área. Paz, Paulo César, do PC. É isso aí, mais uma sexta-feira a gente está na área aqui, Amém. né? A qual o Senhor nos proporcionou hoje mais um tempo muito valioso com Jesus, assim, sabe? Toda sexta-feira é algo novo, né? Toda sexta Deus nos surpreende grandemente com a palavra, com a ação das pessoas, Nós somos surpreendidos todo dia que a gente vai fazer o trabalho, né? Impressionante que Deus até leva pessoas diferentes, né? A gente acaba que conhece pessoas diferentes todas as sextas-feiras, né? Então, hoje não foi diferente, Deus nos surpreendeu, foi bênção demais e graças a Deus deu tudo certo, em nome de Jesus. Amém, amados. Hoje, como é do conhecimento de muitos irmãos que têm acompanhado esses vídeos, que às sextas-feiras a gente faz um trabalho de rua, né? E hoje a irmã Sina nos abençoou, né? Fazendo as marmitas e ficaram muito gostosas, muito elogios. E saímos abordando algumas pessoas e orando por elas. E após essa abordagem, a gente tenta criar um relacionamento com as pessoas à medida que há uma oportunidade. Depois nós vamos para o Estradão de Baixo, né? O Senhor nos separou um lugar lá, nos cedeu um lugar para que nós pudéssemos fazer as nossas reuniões, né, às sextas-feiras. As nossas reuniões são às 8 horas da noite, lá no Estradão. Passamos na rua convidando o máximo de pessoas possíveis para estar indo à nossa reunião, onde nós ensinamos a palavra de Deus e depois de um tempo depois da reunião nós entregamos as marmitas às pessoas, né? E tem sido um tempo muito bom, como o PC tem falado, né? Toda sexta-feira são situações novas, experiências novas. Mais pessoas vão conhecendo o trabalho, né? E hoje a gente compartilhou uma palavra lá muito bacana, é uma palavra muito breve, né? Que foi o filho pródigo, que é Lucas 15:11, onde a gente estava no número de pessoas com idade mais jovens, adolescentes, e a gente tenta ensinar de uma forma mais fácil a interpretação, né? E as crianças, por mais que a gente pense que não, elas prestam muita atenção, né? Hoje, a criancinha de 10 anos estava lá, prestou bastante atenção, tanto que na oração ela começou a sentir a presença de Deus. Foi muito lindo. E a gente está tentando passar uma imagem para aquelas crianças, uma imagem de filho, de que somos filhos de Deus. Então essa história do pródigo hoje vai ficar muito na cabeça dessas crianças, adolescentes, esses jovens que estavam lá hoje, porque às vezes eles não têm a paternidade certa, mas Deus está dando a oportunidade deles terem essa paternidade certa. Como essa paternidade certa? Não fazendo como o pródigo que foi. Porque o pródigo foi viver tudo aquilo que as crianças, que eles têm convite de viver lá. E a gente está tentando mostrar para eles o outro lado de viver isso. Por esse caminho não vai dar certo. O que é o caminho certo? O que é o que leva ao caminho de Deus? Então a gente está tentando passar isso para essas pessoas que estão indo lá. O que foi ensinado hoje lá é que quando eu e você que está me ouvindo, faltou a palavra que mais se aproxima, mas o respeito, a reverência aos nossos pais paternos tem se perdido a passar dos anos. A gente não tem mais o hábito de falar bênção pai, bênção mãe, né? Bênção tio. Essa reverência, esse respeito foi se perdendo.
Há muito tempo já se perdeu isso. E a Bíblia narra no texto, através de Jesus, ele narra uma parábola, né? E Jesus fala que não tem coisa pior para um judeu do que depender daquela situação que eles chegaram a estar com os porcos e depender de alfarrobeira, que era casca de árvore. Porém, vamos lá no início. A Bíblia fala que, na narração do texto, Jesus narra uma história que um pai tinha 2 filhos e o mais novo antecipou os processos. Porque é natural que a gente, ao receber uma herança, é quando o nosso pai descansa, parte, vem a falecer, né? E é partido a herança. Porém, no texto narra que esse jovem chegou para o pai e queria a parte da herança que ele tinha, o pai, sem titubear, dá aquela herança para que... Mas o pai talvez não sabia que ele iria sair, né? E aí ele pega aquela herança e ele sai. Ele estava com uma segurança financeira, né? Trazendo para os dias de hoje, o contexto de hoje. E a Bíblia fala que aquele jovem se distanciou da casa do pai, foi para um lugar distante. E a Bíblia fala que ele foi viver sua vida irresponsavelmente. Então nós já imagina que enquanto a confiança dele passou a ser o dinheiro, né? Porque enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha divertimento, tinha amigos, tinha tudo isso. A diversão era um trem que... A parábola do filho pródigo, ela é interessante porque ela faz pensar que nós somos filhos de Deus e Deus nos entrega uma herança. Como a gente tem administrado essa herança de Deus? Vivendo mais ou menos, vivendo um evangelho fraco, um evangelho mais ou menos, um crente meia boca, um crente meio amor, ou a gente está conseguindo fazer dessa herança virar novos tesouros, novas riquezas? O problema é que o ensinamento deixa muito claro que quando a gente toma uma decisão errada, a chance de dar errado é 100%. 100%. A chance de dar certo é quase zero, porque quando aquele jovem sai da figura do pai, é como se ele estivesse saindo da figura de Jesus. Então assim, quando eu tomo uma decisão de sair da presença do Senhor Jesus, tem as consequências. Uma coisa é ter consequência com Jesus, a outra coisa é ter consequências sem Jesus, né? E a atitude que ele tomou, ele passou a ser responsável pelas suas atitudes. Uma coisa é que quando eu estou com Jesus e eu tomo algumas atitudes, o Jesus compra a minha briga, né? Ele sente as minhas dores. Porém, quando eu acho que eu sou adulto o suficiente, não preciso de Jesus, o que acontece? Vai haver uma reação daquela decisão. E muitas das vezes dói e machuca e fica até sequelas. Onde que a gente tem deixado de estar na presença para poder viver essa alegria mundana, essa coisa do mundo, e aí a sequela uma hora vem. Uma hora você... E é interessante que assim, você não foi uma vez, mas foi várias vezes que você se comprometeu de estar indo a uma célula, a um pequeno grupo, até mesmo uma igreja com um amigo a qual você gosta muito dele, e você se compromete de ir com ele. A partir do momento que você se compromete de ir com ele, você tem um trato com aquela pessoa, tem uma palavra, e aí chega uma série de outros convites e você deixa aquela responsabilidade que você tinha feito com certo amigo e deixa se levar por outros e acha que está tudo bem. Então assim, isso é muito complicado. Você troca a presença de Deus por um pratinho de lentilha, pelo um manjazinho do mundo, uma coisinha que vai tirar. Já sabendo quais são as consequências dessa ação. Como eu falei lá na palavra de hoje, toda ação tem uma reação, isso é fato. Umas têm umas reações maiores, outras menores, porém não deixa de ter. E a Bíblia, na continuidade do texto, fala que aquele jovem,
o dinheiro foi ficando escasso, foi acabando, e aonde ele estava veio uma grande dificuldade financeira sobre o local onde ele estava. Então a gente percebe que quando a gente se afasta do Senhor Jesus, pode haver grandes problemas, Grandes consequências. grandes consequências. E não é só o financeiro, né? Porque acaba que ele teve que deixar de viver aquela vida rica, né? Rica, entre aspas, para poder servir porcos e comer junto com os porcos. Que para eles na época era um absurdo. Até hoje em dia, né? Porque quem come lavagem, né? Então a gente tem que analisar realmente as coisas que vêm dos céus e receber de Deus mesmo. Não é fácil não. Não é. E a Bíblia fala que aquele homem começou a ter flashes, lembranças da casa do seu pai, que lá ele tinha uma vida muito boa, né? Tinha tudo na mão. Tinha tudo, e veio na memória dele o conforto que ele tinha, o cuidado do pai, o zelo que o pai tinha com ele. E aí ele começou a trazer memória, mas ele ficou, na continuidade do texto fala que ele ficou com vergonha do seu pai, de não ser aceito pelo pai. Só que na mente do pai era ao contrário do que ele pensava. Então, o pai é assim, né? Sempre tá lá, né? Esperando pelo filho, né? Tipo, mesmo quando o pai deu herança para ele, o pai tinha esperança que ele não fosse. Mas quando ele foi, o pai ficava com expectativa dele voltar. E assim é com a gente. Muitas pessoas que assistem os nossos vídeos não estão na presença de Deus. E na igreja é o de menos. É importante estar na igreja, mas tem gente que não está na presença porque está preferindo viver essa parte alegre do mundo agora. Mas Deus está lá todos os dias te esperando de braço aberto. Mesmo quando você combina com um amigo e não vai, mas Deus continua lá te esperando de braços abertos. É isso. E ele toma coragem em retomar, e ele fala que antes de retomar, que quando ele chegasse perante o pai dele, ele ia falar que pecou contra os céus e contra o Senhor. E a Bíblia é muito interessante que quando ele volta e avista o pai, a primeira palavra que ele fala com o pai é aquele trato que ele tinha feito. Pai, você me aceita de novo em sua casa? Pode colocar eu para trabalhar como um dos seus servos. Até os servos desse Senhor vivia melhor do que ele. E ele fala, pai, pequei contra os céus e contra o Senhor. E o pai dele fala, traga as melhores roupas, anel, sandálias, sacrifica o melhor carneiro, e nós vamos fazer um banquete, porque meu filho que estava morto voltou à vida. Deus te esperando. Até quando nós vamos insistir, bater cabeça, achar que nós somos bons o suficiente? Realmente. Amados, apenas um esboço do ensino de hoje, tá? Aquele filho voltou e ele reconhece o pai como o único e suficiente salvador dele. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está as pessoas ao seu redor, sua vida financeira, mas eu sei de uma coisa, que há uma solução para todas as causas que você tem sofrido. Se você der oportunidade, e você que está fora, volte à casa do Pai. E você que não está entendendo, busque, nos chame no PV, nós vamos explicar toda essa parábola para você, passo a passo. E o importante de tudo é estar na presença do Senhor Jesus. Cuida dessas vidas, cuida dessa cidade, cuida das igrejas, os pastores, os líderes locais de outras cidades, cuida das famílias, dos jovens. Traga emprego para nossa cidade, Senhor Jesus, que as portas do céu se abram em todas as áreas dessa cidade, que haja prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Somos do Ministério Mova-se, A Igreja em Movimento. uma igreja de movimento. E a gente tem movimentado essa igreja, irmãos. Amém. Deus tem nos abençoado. Amém.